paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu recebi aqui uns relatos da Irmandade que está praticamente pedindo socorro para se livrar de um coronel. Eu fiz um vídeo deles esses tempos agora atrás, né? Hoje nós estamos aqui em julho, 4 de julho. Eu fiz um vídeo no finalzinho do mês de abril, né? Mostrando aqui a Irmandade que colou um cartaz em frente à congregação ali de São Sebastião, no Distrito Federal, reclamando da conduta daquele ancião, que é um homem grosso, ríspido e que não tem a mínima afinidade com o povo, né? E naquela faixa que colocaram, o povo estava pedindo socorro, né? Pedindo socorro para um outro ancião, né? Acho que mais velho do que ele ainda, né? Pedindo que se não fosse feito nada, o povo lá ia morrer. E aí o povo de lá me mandou, e eu vou colocar aqui para vocês assistirem, né? Eu acho que é 21 relatos ou 22 relatos aqui, né? E embaixo eles colocam o telefone das pessoas que estavam envolvidas, a pessoa que faz parte daquele relato, tá? Eles colocaram. Aí eu coloquei asterísticos em 4 números ali para ninguém incomodar esses irmãos. Mas caso seja necessário, a gente revela o número, né? Para que as pessoas possam entrar em contato e tirar aí a prova real se o que está sendo colocado aqui é verdadeiro ou não, tá? E já faço o meu pedido aqui, né? Eu não concordo com o que os irmãos da congregação ensinam ou prega, né? Mas eu tô aqui para defendê-los, porque se tem uma coisa que eu detesto na congregação é esses coronel, esses ancião que praticamente não tem nada, né, que possa pará-los, né? Não tem um requerimento que você chega lá e fala, eu quero fazer aqui preencher um formulário aqui de reclamação ou de denúncia desse irmão. Alguém tem que apurar o que ele está fazendo, porque lá o camarada, o povo tem que aguentar ele pro resto da vida. E aí ele fica velho, morre, os outros também envelhecem junto com ele, morrem e passam a vida inteira aqui debaixo do sofrimento de um jugo pesado de um homem sem amor no coração, né? E cadê os anciões do Brás que estão vendo esse vídeo que não tomam atitude? A igreja de vocês já está esvaziando, meu querido. Se vocês permitem esse tipo de situação aqui, as coisas só vão ficar pior, tá? Ou vocês vão ficar esperando Deus levar esse camarada embora? Vocês têm que ir lá embargar ele, entendeu? Coloca o outro ancião lá e fala para ele, você não vai mais atender, irmão, não tem mais condição, porque o povo não quer. O povo não quer. E nos relatos que vocês vão ouvir aqui, nem a família dele quer fazer comum mais onde ele faz comum. Nem a própria família. A filha que é organista foi para outra comum. Já foi para outro lugar. O povo de lá tá tudo saindo de lá. Tá tudo desviando de lá. Só que como o camarada é ancião, ele vai atender em outras localidades também. Ou seja, não tem, o povo fica sem ter para onde ir. Aí tem que aguentar, né, os desmandos desses homens coronel que acha que são donos do povo, né? Ou seja, o povo tem que engolir tudo que eles falam e ponto final. Eu vou colocar os relatos aqui e vocês vão ver os absurdos que esse homem faz lá. Irmão Manuel, ancião chamado de Manuel, né? Vocês vão ver os absurdos desse ancião. Eu, se eu fosse o ancião do Brás, já arrumava a minha malinha e ia para lá agora, que não pode continuar desse jeito. Não pode continuar. Mas, né, para a congregação que não tá nem aí para esse tipo de coisa, povo sofrendo, sendo pisado na cabeça, né, é difícil resolver o problema, tá? Vou colocar aqui as imagens, tá? E já peço para vocês, compartilhem esse vídeo aqui, tá? Para que chegue no maior número de pessoas, para que essa irmandade sinta um pouco de alívio, porque não dá mais, esse homem tem que ser arrancado de lá, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Segue aí para vocês mesmos verem. Deus abençoe a todos.
Relatos da Irmandade para a Congregação Cristã no Brasil. Brasília, 27 de maio, de 2022. Primeiro relato. O irmão Manuel repreendeu a irmã Kátia, organista e instrutora da música, na presença da Irmandade. Depois a irmã foi falar com ele que se tivesse que chamar a atenção dela, que fizesse em particular. O irmão Manuel então falou que não era para ela se preocupar não, que quando ela estivesse tocando ele não iria atender o culto. O Ellerson, encarregado de orquestra do Ipanema, filho da irmã Kátia. Telefone, 61 991 ****79. 2. Segundo relato. Em um determinado dia de culto na hora da palavra, dentro do templo de adoração a Deus, o irmão Manuel discutiu fortemente com a irmã Olindina, sogra do irmão Josias, assim mandando arrancar a irmã de dentro da igreja. Observação quanto à irmã que sofria com problemas psicológicos. Assim a palavra de Deus, que era para alimentar as almas, foi usada para discussão. Com isso, aquele culto ficou marcado na história da cidade. Hoje a irmã já dorme no Senhor. Ir Josias, 61 999 ***01. Eliane, 61 995 **39, filha da saudosa irmã Olindina. Terceiro relato. A mãe, testemunhada, do irmão Sérgio entrou na igreja de calça e o irmão Manuel falou naquele dia que não queria que testemunhada sentasse nos bancos da frente do templo, que era para sentar no último banco. Aí a mãe desse irmão levantou e sentou no último banco e relatou que nunca mais inteligência artificial pisar o pé dentro da igreja, Congregação Cristã no Brasil, porque se sentiu muito constrangida e maltratada. E realmente nunca mais pisou o pé dentro da igreja. Uma ex-traficante de drogas que era para estar servindo a Deus, ele magoou com palavras e expressão áspera. Irmão Sérgio, 61 983 ***59. Quarto relato. O irmão Henrique Antunes, com menos de um mês de batizado, estava no culto glorificando a Deus de toda a sua alma, quando o irmão Manuel mandou que ele se calasse e Henrique continuou glorificando a Deus em voz alta, continuou clamando. Tendo em vista, que chegou na igreja com vontade de dar o melhor de si para Deus. Então o irmão Manuel falou: enquanto você não se calar. Foi quando a Irmandade tomou as dores do servo de Deus, Henrique, e começaram todos a glorificarem a Deus em voz alta também. Daí o irmão Manuel falou novamente: enquanto a Irmandade não calar a boca eu não vou continuar o culto. A Irmandade calou a boca, mas isso ficou no sentimento de toda a Irmandade, essa agressividade verbal. Irmão Henrique, 61 993 **58. 5. Quinto relato. Em um dia de batismo, festa espiritual, onde Deus estava movimentando, chamando as almas, o pai e a mãe daqueles que estavam sendo batizados naquele momento, clamava a Deus, dava glória, chorava, falava na linguagem dos anjos. O irmão Manuel mandou todos se calarem no batismo. Se o céu faz festa quando uma alma se converte e batiza, por que a igreja não pode se expressar com os dons também? Na congregação do bairro São Francisco não podia glorificar, porque ele mandava todos se calarem dizendo que Deus não era surdo e que não precisava de barulho. 6. Sexto relato. Em um determinado culto, uma caravana de irmãos vinda de Montes Claros e Belo Horizonte MG, foram congregar na igreja do bairro São Francisco em São Sebastião DF. Antes da testemunhança o irmão Manuel falou que inteligência artificial quebrar o galho da Irmandade de fora e inteligência artificial deixar eles testemunharem até 20 horas e 40 minutos, teve a audácia de falar isso. Agora pergunto: por que quebrar o galho, irmãos? Porventura estávamos na casa desse irmão? Ou na casa de Deus? Ir Zenaide, em 31 992 ***, 22 irmã que estava responsável pela caravana. Sétimo relato. Teve um culto em São Sebastião, que foi atendido por um irmão de fora da região. No dia não tinha nenhum irmão da comum por motivo de viagem. Nesse culto Deus batizou 2 irmãos com dom de linguagem, o irmão que hoje é encarregado de orquestra do bairro Ipanema, Valparaíso Gol, e o irmão Ézio Carlos. Deus fez muita festa aquele dia dentro da igreja. Quando o irmão Manuel chegou falou diante da Irmandade assim: quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Ele comparou a presença de Deus, a festa que Deus fez batizando 2 almas com dom de linguagem como festa de ratos.
Wellerson, 61, 991 *** 79 encarregado de orquestra. Ézio Carlos, 51, 983 *** 24. 8. Oitavo relato. O irmão Manuel quer ver tanto o progresso da obra de Deus que acabou com um culto de evangelização na casa do irmão divino cooperador de jovens da comum dele na Vila do Boa, que fica a 5 quilômetros da igreja mais próxima. Acabou um culto de evangelização no residencial do Bosque na casa do irmão João cooperador da mesma comum dele, que fica a mais de 2 quilômetros da igreja mais próxima, e acabou também com um culto de evangelização no Morro da Cruz, que fica a quase 3 quilômetros da igreja mais próxima, e acabou com outro culto de evangelização na igreja do Mirante, que fica a uns 7 quilômetros da igreja mais próxima. Nono relato. O irmão Manuel mentiu quando falou que o irmão tinha feito bagunça na igreja de Águas Lindas, e depois disso ter acontecido, todos os cultos que o irmão Manuel atendeu foi só para jogar sentença de morte na Irmandade, espraguejar e falar que quem tivesse contra ele é igual no tempo de Moisés, que Deus inteligência artificial abrir a terra e engolir o povo que tivesse contra ele. E ele, agindo com a mentira e a falta de verdade, usou a palavra na igreja da quadra 5 em São Sebastião DF para agredir a Irmandade, usou muitas vezes a palavra lá em Águas Lindas e usou muitas vezes a palavra no bairro São Francisco em São Sebastião DF para agredir e amedrontar a Irmandade. Para que o povo não fale a verdade a respeito da mentira que ele criou. 10º relato. Um outro acontecimento foi com o filho do irmão Manuel, que espancava sua própria esposa, e que de tanto ser espancada não aguentou a provação e acabou por desviar-se dessa graça gloriosa. De um casamento onde tiveram 2 filhos, logo após o divórcio mesmo teve a liberdade de despedir em uma reunião para a mocidade como se fosse um jovem solteiro e de excelente testemunho. Elisângela, ex-esposa do filho do irmão Manuel. 61, 999 *** 41. 11. 10º relato. O irmão Manuel, tendo um irmão chamado Milton dos Reis e uma cunhada chamada Dorle, há mais de 2 anos não se falam, e ainda esse irmão tem coragem de tomar santa ceia sem falar com seu próprio irmão que tem câncer e que tá na ânsia da morte. Dorle, 61, 998 *** 18. 12. Do 10º relato. O irmão Ricardo, ex-cooperador da quadra 5 em São Sebastião, renunciou ao ministério de cooperador onde atendeu por 30 anos e 9 dias, porque não aguentava mais a falta de companheirismo, a arrogância, a opressão, a ignorância do irmão Manuel. Desde quando o irmão Manuel veio de Unai, trouxe divisão para a obra em São Sebastião. Irmã Jocilia, 61, 999 *** 50 esposa do irmão Ricardo. 13º relato. O irmão Manuel sempre usou o púlpito para atingir o irmão Kleber, cooperador de ofício do bairro Del Rey em São Sebastião, e sua esposa, inventando fatos inexistentes, e quantas vezes obrigou o mesmo a renunciar ao ministério. Kleber, 61, 992 *** 12. 14º relato. O irmão Ronaldo, por ser rico, por ter loja grande em São Sebastião, foi levantado para cooperador, sendo que falaram que Deus tinha revelado ele para esse ministério. E o mesmo irmão Ronaldo falou que se fosse de Deus essa parte, Deus iria mostrar para ele. O mesmo buscou a palavra e não sentiu que Deus confirmou, pois tinha certeza que estava sendo levantado por causa da condição financeira. Sendo assim, ele não aceitou o ministério e ainda foi chamado de soldado covarde no púlpito da igreja pelo irmão Manuel. Irmão Ronaldo, 61, 981 *** 26. 15. 15º relato. A irmã Márcia, filha do irmão Manuel, não faz mais comum na comum do próprio pai, mesmo morando a 800 megatesla da igreja. Ela disse que o pai tem um discurso muito agressivo e preferiu fazer comum em outra igreja. Perguntem ela, qual foi o motivo da mudança de comum dela? Irmã Márcia, 61, 986 *** 89. 16. 16º relato. A irmã Disleide é organista da casa de oração onde o irmão Manuel atende. Ela relata que não tem prazer em tocar, não se sente confortável e nem sente alegria em tocar quando o irmão Manuel está na presidência do culto. O irmão oprime as organistas sempre que vai atender o culto. Se o culto não tiver o andamento que ele quiser, o mesmo repreende as organistas publicamente.
Irmã Disleide, 61 ou 998 asterisco asterisco, asterisco asterisco 55. 17, 17º relato. O irmão Manuel Batista por várias vezes usou o púlpito para agredir o irmão Dimas, que sofre de problemas psicológicos, usava a palavra e a oração para agredi-lo. E quando o irmão Dimas levantava para contar alguma obra ou levantava com a exortação da palavra no culto, por várias vezes o irmão Manuel maltratou perante a irmandade esse irmão. Irmão Dimas, 61, 995 asterisco asterisco, asterisco asterisco 10. 18, 18º relato. Irmão William de Águas Lindas Ngou estava em culto na região dele, quando o irmão Manuel usou o púlpito para agredir, mentir e usou a palavra para benefício próprio no momento em que o Senhor Jesus e o Espírito Santo inteligência artificial falar com a igreja. O irmão, ao invés de deixar o Espírito Santo falar, estava usando o momento para tentar resolver causas pessoais. O irmão também relata que entrou em contato com o irmão Manuel para tentar esclarecer e apaziguar uma situação que aconteceu em um culto na região dele, porém o irmão Manuel interrompeu e ainda falou mal, xingou o outro irmão de quem falavam e ainda desligou o telefonema na cara do irmão sem terminar a conversa. Irmão William, 61, 983 asterisco asterisco, asterisco asterisco 08. 19º relato. A irmã Glaucilene Cristina, uma das primitivas da obra de Deus na região de São Sebastião, filha do irmão ao qual doou lote para a construção da casa de oração do bairro São Francisco, onde faz comum o irmão Manuel Batista, relata que congregou com esse irmão 17 anos da sua vida e quando foi pedir a carta de mudança, o irmão Manuel mentiu que não conhecia a irmã e se conhecia não lembrava dela, uma irmã que era frequente nos cultos e que quase ficou sem a carta de bom testemunho, por causa que o irmão mentiu que não a conhecia. Irmã Glaucilene, 61, 991 asterisco asterisco, asterisco asterisco 12. 20º relato. A irmã Lucimar Maciel relata que presenciou vários cultos onde o irmão Manuel estava no atendimento onde teve agressões, uso de púlpito para resolver causas próprias, usando o púlpito para jogar indireta na irmandade, e muitos já não conseguem congregar com ele por esses motivos. Irmã Lucimar, 61, 999 asterisco asterisco, asterisco asterisco 49. 21º relato. Quando a irmã Márcia, a filha do Manuel, pediu para o encarregado da quadra 5 em São Sebastião, irmão Edevaldo, colocar o nome dela na lista para ela tocar na comum da quadra 5, porque não queria mais fazer comum no bairro São Francisco, comum do pai irmão Manuel, o mesmo quando soube ligou para o irmão Edevaldo com desaforo, perguntando: "Quem você acha que você é? Para colocar o nome da Márcia na lista?" Sendo que foi a mesma quem pediu. Irmão Edevaldo, em 61, 984 asterisco asterisco, asterisco asterisco 21. 22º relato. O irmão Nildo, porteiro da mesma casa de oração do irmão Manuel há mais de 19 anos, relata que não aguenta mais ver e ouvir as palavras serem usadas pelo homem para maltratar, ferir e agredir o povo de Deus. Irmão Nildo, em 61, 982 asterisco asterisco, asterisco asterisco 12. 23º relato. Irmão José Ivan da comum congregação do irmão Manuel Batista relata que estava congregado no culto do bairro Del Rey em São Sebastião, quando testemunhou uma situação. O irmão ancião Edson querendo obrigar o irmão Kleber a mentir para poder ajudar na situação do irmão Manuel. O irmão Kleber disse que não mentiria, então o irmão José testemunhou isso, e até desanimou na fé por essa situação. Irmão José Ivan, 61, 993 asterisco asterisco, asterisco asterisco 48.